Eu vou pedir para você abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, e nós vamos ler a última frase que Jesus disse na cruz do Calvário, antes de morrer. Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 30. Você sabe que Jesus disse 7 frases na cruz. E a última delas foi essa, está no verso de número 30 do capítulo 19 de João. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Vamos repetir juntos? Diga assim: está consumado. Em outra versão diz: está pago. Está pago. Hoje eu quero falar sobre pague o preço. Vamos orar? Pai, fala conosco nesta noite. Que bom poder estar aqui, louvar, te adorar. E nós pedimos-te agora que estamos diante da tua palavra, que ela seja luz, lâmpada para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe que a vida é uma viagem. Uma viagem exige um destino, um lugar que a gente quer chegar. Isso tem a ver com os nossos sonhos, isso tem a ver com os nossos objetivos, com as metas, com os planos que nós estabelecemos em diversas áreas da nossa vida. Uma viagem também exige companhia. Isso tem a ver com as pessoas que vão junto com a gente, na nossa vida, nossa família, nossos amigos, nossos companheiros de jornada. Mas a gente sabe também que toda viagem tem um preço. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: toda viagem tem um preço. Você sabe que uma boa viagem custa, não é verdade? Fazer uma viagem legal custa. Tempos atrás eu vi que algumas famílias de amigos tinham feito uma viagem para um lugar. Eu olhei as fotos, gostei do lugar, eles voltaram falando bem, falaram: aquilo você precisa ir, cara, você precisa levar as crianças lá, você precisa levar a Dani, é legal, é bacana. Eu olhei as fotos, vi o site, falei: Dani, é pra gente, vamos embora, que isso, Deus quer ver a gente bem, Deus quer ver a gente feliz, entra lá. Manda um e-mail. Ela entrou, mandou um e-mail. Na hora que nós recebemos, eu falei: Dani, eu não sei se Deus quer tanto assim ver a gente bem feliz, porque, olha, era uma viagem custosa. Custosa. Normalmente, o preço acompanha a qualidade da viagem, não é verdade? O preço normalmente acompanha a qualidade da viagem. Uma viagem boa custa bastante. Minha noite de núpcias foi em Águas de São Pedro. Eu tenho um amigo que a noite de núpcias dele agora foi em Bora Bora. O que é melhor, Águas de São Pedro ou Bora Bora? O que custa mais? Águas de São Pedro ou uma viagem dessa? Internacional. O preço acompanha a qualidade da viagem. Poços de Caldas tem um preço, Paris outro. Quanto melhor o destino, a gente precisa entender que mais cara é a viagem. E eu pergunto para você: você tem grandes sonhos? Eu vou perguntar de novo: você tem grandes sonhos? Existem lugares que você, na vida, nós não estamos falando aqui de viagem, por favor, você sabe o que eu estou falando, nós estamos falando de vida. Existem lugares que você almeja chegar, lugares incríveis, promessas, metas, objetivos que você estabeleceu para você, sim ou não? Se são grandes, eu quero dizer para você: prepare o bolso. O preço será alto, vai ser caro, vai ser custoso. Que tipo de família você idealiza?
uma família boa, uma família próspera, uma família saudável, espiritualmente, emocionalmente, economicamente, que tipo de filhos você almeja ter. Eu quero dizer para você que isso custa caro, tem um preço. Que tipo de negócio você quer ter, profissão, você quer ser um profissional bem-sucedido, você almeja isso, tem um preço, Que tipo de vida espiritual você quer ter? Você sabe, Jesus disse aos discípulos, olha, quem quiser vir após mim, tem um preço, vocês precisam saber disso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem um preço para ser cristão, tem um preço para seguir a Jesus. Que tipo de ministério você deseja? Tem um preço. Eu preparando essa mensagem, eu estava me lembrando, hoje há 3 anos, nossa igreja custava 10 vezes menos do que custa hoje por mês. 10 vezes menos. Mas nós tínhamos 10 vezes menos pessoas. O seu retorno será sempre proporcional ao seu investimento. A sua colheita será sempre proporcional à sua semeadura. Paulo diz, quem semeia pouco, pouco também ceifará. Mas quem semeia com fartura vai colher com abundância. Tem um preço. Infelizmente, boa parte das pessoas hoje são guiadas pela lei do menor esforço. O que é a lei do menor esforço? É como eu posso obter o máximo de recompensa com o mínimo de empenho. Não é? Como é que eu posso ter o máximo de retorno com o mínimo de investimento? Então, quanto eu posso ganhar mais na minha vida trabalhando menos, pouco? A gente sabe que essas coisas, a vida não funciona assim. As coisas custam, e custam caro. E coisa boa, você sabe, custa bastante. Dias atrás, a gente, tem 1 ano e meio, mais ou menos, a gente almoçou e falou, vamos passear, vamos para um tal lugar, vamos. Aí estava eu, a Dani, as crianças, minha mãe, falou, a gente vai comer uma sobremesa. Falei, beleza, eu não vou querer nada aqui não, eu vou ali do lado, ali tomar um café e tal. Fui lá tomar um café, quando eu volto sobremesa, já tinha vindo, elas tinham comido, pediram 2 sobremesas, falou, aqui, vai lá pagar. Fui lá no caixa, 2 sobremesas, uma água, R$96. Falei, gente, o que é que vocês comeram aqui? Não, uma delícia, você precisa ver. Eu falei, uai, só faltava ser ruim. Eu estou me recuperando agora, mês passado, depois de 1 ano e meio. A sobremesa, o duro é que a sobremesa era boa mesmo. Coisa boa, gente. Coisa boa custa caro. Você já deve ter ouvido o seguinte de alguém assim, poxa, eu tenho um grande projeto. Eu estou atrás de um investidor agora. Já ouviu isso ou não? Quem sabe você já falou isso. Tem um grande projeto, tenho boas ideias, só está me faltando agora um investidor. Alguém que financie, alguém que banque a minha ideia. Tem nada de errado quando isso tem a ver, talvez, com, de fato, um projeto profissional, etc. A gente já viu isso dar certo em outros lugares. O problema é quando a gente leva essa mentalidade para a vida. E a gente está sempre atrás de alguém para financiar, para bancar, para custear a nossa vida. Toda viagem tem um preço. O preço é proporcional à qualidade da viagem. Mas tem um terceiro ensinamento que a gente precisa entender aqui. É que os custos da viagem são pessoais. Os sonhos são pessoais. Os custos também. Em outras palavras, cada um tem que pagar o seu boleto. Cada um que pague a sua conta. Tem muita gente que fica travada na vida, que está atrás de alguém para
para bancar a festa que ele está querendo dar. Não é assim? Eu confesso para você que eu já pensei nisso. Como seria bom alguém para bancar minha festa. Como seria bom alguém para bancar meus sonhos. Como seria bom alguém para chegar aí. Mas a gente aprende com a maturidade da vida que os custos da nossa viagem é a gente quem paga. E eu quero perguntar para você o seguinte, você está pronto para pagar ou não? A gente não gosta muito de pagar a conta, né? A gente gosta de ter o produto. Alguém disse uma vez que você devia chegar num restaurante, que você está com fome, você pagar a conta antes de comer. Porque depois que comer, já está com o pandu cheio, né? Você fala, nossa, não, você paga antes, porque você está ainda com fome. E muita gente é assim, ele quer ter, mas não quer pagar a conta. Ele quer chegar lá, mas ele não quer, ele está buscando alguém que o banque. Você vai ver na Bíblia e através da história que não existe almoço grátis mesmo, não existe. Você vai ver o exemplo de José, por exemplo, que sonhou em ser grande, sonhou em sol, lua, 11 estrelas se curvando diante dele. Falou, eu vou ser alguém grande, alguém relevante na minha geração. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, teve um preço ou não? E o sonho de José era grande, não era? E o preço que ele pagou, irmãos, foi grande também. Foi grande. Esses dias atrás, um pequeno empresário me disse assim, Aquiles, eu resolvi, eu vou continuar pequeno, porque eu não quero ter dor de cabeça, eu já estabeleci, meu padrão de vida é X, eu não aguento mais funcionário, eu não aguento mais gente enchendo a paciência, a quantidade de imposto que o governo cobra. O que ela descobriu? Que o preço é alto demais. Mas ela falou, não, eu tô tranquilo em relação ao retorno, vai continuar sendo pequeno, já me adaptei a isso. Você vai ver que o custo é alto. Deus um dia sonhou em salvar a humanidade. E a pergunta que eu faço para você é se isso teve um preço. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação da humanidade, a minha salvação, a sua salvação, teve um preço para Deus pagar, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tanto é que o próprio Jesus, no final da sua viagem, as últimas palavras na cruz, na sua missão, foram essas: está pago. Eu paguei a conta, tetelestai, está consumado. Dias atrás eu assisti no Netflix um filme, o Wall antes do Mickey, a história do Walt Disney, antes dele ter feito o Mickey e ter estourado. O preço que esse homem pagou, meu Deus do céu. Hoje a gente vê, né? Parque temático, Disney, Orlando, viagem, que maravilha. Eu não sei se eu queria estar no sapato daquele homem, não. Teve um preço, tudo tem um preço. E o custo é sempre pessoal. Você quer chegar lá? Amém. Está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço pela caminhada? E existem pelo menos duas faturas, duas contas que a gente precisa pagar nessa jornada e nessa caminhada. De maneira rápida, direta e objetiva, eu quero falar com você sobre elas e orarmos no final. A primeira delas é o preço de lidar com as críticas. Vamos repetir isso? Juntos, diga assim, o preço de lidar com as críticas. Todos os que perseguem um sonho serão criticados. Todos os que perseguem um sonho serão criticados. Eu tenho dito sempre aqui, o fracasso é solidário, mas o sucesso é solitário.
enquanto você está no chão, enquanto você está mal, as pessoas são solidárias com você. Mas quando você começa a se levantar, a caminhada se torna solitária. Você vira alvo de ataques, de críticas, de pessoas falando contra você. Você vai ver o exemplo bíblico de José. Ele ouve dos seus irmãos em Gênesis 37, 20 o seguinte: vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Vamos ver. Vamos ver, quando eles jogam José no poço, a palavra dos irmãos é essa. Vamos ver agora, cadê os sonhos dele? Quando Neemias se levanta para reconstruir os muros de Jerusalém que foram derrubados, a Bíblia diz que chega a seguinte mensagem, em Neemias 4:3, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Quando você se levanta para sonhar, para querer ir para algum lugar, algum crítico se levanta. Não é assim quando você fala, eu vou fazer uma viagem, daí a pessoa pergunta, para onde você vai? Você diz, eu vou para, sei lá, Caldas Novas. Ela diz, sei não, pelo mesmo preço você podia ir para tal lugar. Não, imagina, com o preço que você está pagando, dá para você fazer uma viagem para fora do país até. Você diz, mas eu não perguntei a opinião, eu só respondi onde eu estou querendo ir, e eu estou querendo ir para lá. Eu não estou querendo conhecer outro lugar, eu estou querendo conhecer lá. Mas toda vez que você se posiciona, toda vez que você toma uma posição, vai se levantar a oposição. Todo mundo que fez algo relevante enfrentou crítica, sim ou não? Todo mundo na história que fez alguma coisa relevante teve que enfrentar críticas. Dias atrás saiu uma matéria sobre estavam canonizando a Madre Teresa de Calcutá para ela virar uma santa. E até onde eu sei, pelo menos até onde a humanidade sabe, a Madre Teresa foi uma mulher que ajudou o próximo, que investiu a sua vida toda em amor, em compaixão. Mas quando foram canonizar a Madre Teresa de Calcutá, saiu uma matéria no jornal regaçando a Madre Teresa de Calcutá. Nossa Senhora, não sei o que. Eu falei, meu Deus, se não estão perdoando a Madre Teresa, vão perdoar quem agora? O que é que vai ser da gente? O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de você? Todo mundo que se levanta para alguma coisa vai virar alvo de crítica. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você está disposto a pagar esse preço ou não? Me responda, por favor. Está disposto ou não? Ou você está pensando no caso? Faz parte essa fatura vai vir. Essa fatura vem. Deixa eu te contar um segredo. Quando a gente estava lá na São José, eu estava trabalhando de madrugada, me matando, camelando, eu ouvia de muitos colegas, Aquiles, cara esforçado, trabalhador, que coisa, olha, deixou uma igreja e tal, deixou a estabilidade, acreditando. Agora sabe o que eu ouço? Exibido, penso que é quem? Que é lá, papapá. E aí? Eu jogo tudo para o alto e volto para lá? Retrocedo para ter a aprovação das pessoas? Para ter algumas pessoas batendo na minha costa para me manter lá embaixo? Para eu não viver aquilo que Deus planejou para que eu vivesse? E quantas vezes, irmãos, nós não avançamos mais na vida, sabe por quê? Porque a gente não tem maturidade para lidar com as críticas. Alguém fala da gente, a gente já vai para um canto chorar. Alguém te critica na internet, alguém fala de você, alguém te afronta, e logo está lá você nos cantos chorando. Daí Deus fala assim, eu até gostaria de botar ele num degrau mais alto, até gostaria de promovê-lo, mas se ele não está aguentando o leão, o urso, que dirá Golias? Que dirá um Saul, com todo o seu exército atrás? E depois você vai ver a vida de Davi, quando ele era um pastor apenas, ele enfrenta alguns animais lá.
Depois ele enfrenta um gigante, depois ele enfrenta um rei enlouquecido, e depois sabe o que ele enfrenta? Um exército de filisteus. Eu disse dias atrás aqui, quando ele escreve o Salmo 3, como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Ele escreveu isso, não é quando ele estava no pasto, ele escreveu isso quando ele estava no palácio. Às vezes, muita gente não avança, não caminha mais longe, porque não quer pagar o preço de lidar com as críticas. Com as críticas. Se prepare, você vai virar alvo de crítica. Qualquer passo que você der. Quando eu resolvi me casar, a igreja inteira, ou para não dizer inteira, 90% se levantou e falou: a Dani não é mulher para você. Eu não perguntei a opinião deles. Mas eles se achavam no direito. Ela é muito quieta. Ué, uma mulher de pastor não pode ser assim. Não pode isso, pode aquilo. E daí eu não ia casar com a mulher que eu queria casar por causa de meia dúzia de marmanjo que acha que eu não posso casar. Quantas pessoas, às vezes, não entram num relacionamento, o que vão pensar? O que vão falar? Não aceitam uma proposta de emprego, o que é que vão falar de mim? Não entra de cabeça num ministério, às vezes para se envolver, para fazer alguma coisa. Será que vão me aprovar? Será que vão isso? Será que vão aquilo? Vão. Pode ter certeza que vão. Se você não tiver filho, vão falar de você. Se você tiver um, vão falar, porque você só tem um. Se tiver dois, eles vão falar também. Se tiver três, como eu, vão falar que você está louco. E vão falar de qualquer jeito. Ou não? E como diria Salomão no Eclesiastes, e não reclame se estão falando de você, porque você também já falou dos outros. Quantos podem dizer amém hoje e à noite por isso? Brasil, é forte. Existe um preço, que é o preço de lidar com as críticas. Eu vou abrir um parênteses aqui, só para a gente entender quando é que a gente deve ouvir uma crítica. 4 coisas que eu aprendi num dos livros do Dr. John Maxwell, achei espetacular. Em primeiro lugar, você deve ouvir um crítico quando você é amado incondicionalmente pela pessoa que a critica. Quando a pessoa te ama, incondicionalmente. Porque tem gente que gosta da gente só se a gente fizer o que ela quer que a gente faça. Não é verdade ou não? Tem gente assim, se você, não comprar o carro que ela gostaria que você comprasse, não morar na casa que ela gostaria que você morasse, quer dizer, a pessoa ela faz o planejamento da sua vida. Se você sai fora um pouco, ela já... Então você ouve um crítico quando você tem a consciência de que é amado incondicionalmente por quem está te criticando. Segundo, quando a pessoa não é naturalmente crítica a tudo. Porque você sabe, tem gente que ela é crítica a qualquer coisa. Ela vai entrar aqui, ela vai falar: estranho, essa igreja preta, aqui é esquisito, uma cruz, um negócio, para questão de ar-condicionado, negócio, bateria não sei o que lá, contrabaixo, não sei, pastor de camiseta, que coisa é essa? Se vier de terno e gravata também está ruim, e se não vier com nada também... Tem gente que é crítica a tudo, a qualquer coisa, qualquer coisa. Ele vai sair, ele vai comer agora num lugar, ele vai criticar, ele vai achar ruim. Então, preste atenção. Terceiro, você deve aceitar uma crítica quando a pessoa continuará lhe dando apoio depois do conselho. Que de uma forma ou de outra a pessoa vai estar do seu lado. E quarto lugar, quando ela ou ele, esse talvez seja o mais importante de tudo, tenha conhecimento ou sucesso na área. Porque, gente, com todo respeito, cara, tem um monte de pé rapado, por exemplo, querendo ensinar os outros a ganhar dinheiro. Já viu isso ou não? Eu conheço um monte de teólogo de internet que nunca ganhou uma alma, nunca plantou uma igreja, querendo ensinar como é que se pastoreia uma igreja.
Tem um monte de gente, cara, com o casamento falido, querendo dar curso de casal. Tem gente que não tem filho, querendo ensinar os outros como criar filhos da maneira de Deus. Muito obrigado, me mostra os seus. Então você precisa ver, quem que é essa pessoa que está falando? Quem que é essa pessoa que está criticando? Ela tem, como diria alguém, envergadura moral. Ela sabe do que ela diz, ela pratica o que está falando, ou ela só está querendo me atacar, ou ela só está querendo falar. Então, fique atento a isso. O segundo preço que a gente tem que pagar na jornada, inevitavelmente, não é só esses dois, mas eu listei esses dois. O primeiro é o preço de lidar com as críticas, e o segundo é o preço de vencer os seus medos. A primeira conta, o primeiro fator tem a ver com questões externas, não é? Os críticos, as pessoas ao lado, o que é que elas vão falar, o que é que elas estão falando, pensando, os ataques. Você vai ter que lidar com isso. Mas existe um preço também interno, fator interno. Os nossos medos. Você sabe que todos os nossos sonhos estão fora da nossa zona de conforto, não é verdade? Tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente almeja, está fora do nosso conforto, daquilo que é familiar para a gente. O novo, muitas vezes, nos assombra, nos amedronta. E tem um preço para a gente deixar a zona de conforto, não é? Por exemplo, gente, tem coisa melhor do que mamãe do nosso lado, papai, nos apoiando, não é verdade? Daí você casa. Daí Jesus disse assim, deixará o homem, seu pai e a sua mãe. Quer dizer, você já começa perdendo. Já começa, falou, meu Deus, será que essa mulher vai fazer o que minha mãe faz para mim? Será que eu vou ter, será que esse rapaz vai dar o que papai me deu? Papai dá perfume importado para você, você olha para o garotão, você fala, meu Deus, isso aí é Avon, Jequiti, olha lá, que Deus me ajude a encarar. É isso. O desconhecido, o próximo passo, a gente precisa sair da zona de conforto. Você está num emprego, você tem uma certa estabilidade, você quer abrir seu próprio negócio, você tem que deixar a sua zona de conforto. Não tem mais garantia. O que alguém me disse esses dias, eu acordo todo dia desempregado, agora eu tenho o meu próprio negócio. Se eu não correr atrás dos clientes, eu estou morto. Quando Paulo estava de caminho para Roma, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele. Atos 23, 11. E é curioso que o Senhor aparece para ele, se coloca do lado dele e só diz uma coisa: coragem. 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 Para você chegar onde precisa, é necessário vencer seus medos. É necessário ter coragem. O que Jesus está dizendo para Paulo é o seguinte, é que o medo é um péssimo companheiro de viagem. O medo é um péssimo companheiro de viagem. Quantos de nós, irmãos, ficamos aprisionados por causa do medo? Aprisionados por causa do medo. Tem uma oportunidade, tem uma jornada nova se colocando diante da gente, e a gente fala, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu devo ir mesmo? E se não der certo? E se eu não tiver as condições ideais? E se eu não tiver o apoio que eu espero? E se eu não tiver o retorno que eu preciso? O Senhor te diz hoje à noite, tenha coragem. Tenha coragem. Quando Deus chamou Josué para assumir a liderança da nação no lugar de Moisés, Josué 1, versos 6, 7 e 9, por 3 vezes Deus disse para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso. Josué, vença o medo, vença o medo. Há pessoas que infelizmente ainda hoje não estão vivendo uma vida na sua totalidade, não é por conta de seus adversários externos, mas por conta de seus adversários internos, e o maior deles é o medo. Medo de arriscar, medo de ir adiante,
Medo. Quantas pessoas não se casam por medo? Deixa eu contar uma coisa para você. 2 semanas antes de eu me casar, eu me tranquei no quarto, eu fui orar e eu tive uma crise de pânico, eu sozinho. Eu não sei se alguém teve já isso. Meu casamento estava marcado, os convites estavam entregues, lua de mel paga, estava tudo certo. Eu tive uma crise de pânico. Falei, eu não vou dar conta de tocar uma casa. Eu tinha todas as razões para isso, tá bom? Ganhava 200 por mês. Falava, cara, eu não dou conta de pagar minhas contas. Mas aí a igreja, eu já estava como pastor, assim, eu era seminarista e ia ser levado a pastor. Eles aumentaram meu salário para R$300. Daí já tranquilo. Não, daí já quase dobrou, que benção. Eu entrei numa crise de pânico. Mas aquele dia Deus falou comigo. Me lembro até hoje num salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Deus me deu uma palavra, essa palavra desse salmo é a sua esposa no interior da sua casa, será como... Mas foi assim, uma palavra rema, direta, que eu estava precisando ouvir. A presença de Deus mandou embora o medo. Vai embora o medo. Quantas pessoas às vezes deixam de dar um passo além num relacionamento por causa do medo. Medo. Gente que ainda não abriu o próprio negócio. Você tem um sonho, você tem vontade, você sabe que a possibilidade existe, mas por medo você recua. Por medo você fala, não, deixa eu ficar quieto aqui, mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Não tem filho por medo. Esses dias uma pessoa me disse o seguinte, não, eu não vou ter filho não, hoje em dia, esse mundo. Uma outra pessoa uma vez falou para mim que não queria ter filho, porque tem medo do filho nascer sem um dedo, sem a mão, nascer sem o braço, com um problema, ou nascer com uma doença. Às vezes, se poupa de ter uma vida plena, na sua totalidade, de viver um sonho, por causa de um medo. Por causa de um medo. O medo nos rouba lugares maravilhosos que Deus deseja nos levar. Eu quero dizer para você que existem lugares maravilhosos que Deus deseja te levar. Que Deus deseja me levar. Mas sabe o que nos acorrenta? O medo, às vezes. E a gente precisa pagar o preço de se libertar do medo para seguirmos adiante, para irmos em frente, para continuarmos, para avançarmos. Gente, eu conheço pessoas que têm dinheiro, têm condição, têm tempo, mas não viaja porque tem medo de avião. Tem um casal de amigos, eu falo, Deus, o Senhor dá asa para quem não sabe voar, olha para mim, Senhor. Você já viu aquela música? Olha para mim, Jesus. Digo, Deus, arranca deles e me dá. Como é que pode? Pessoa indo aqui para o litoral, meu Deus, pode ir para qualquer lugar do mundo. Não, imagina um avião, se o avião cair, fala, vai se cair, eu estou na glória, vai ser até daí é que é festa mesmo. Mas tem gente que se poupa, tem tantos lugares. Agora pensa isso na sua vida, quantas coisas você já poderia estar experimentando na vida, mas não está por causa do medo. Por causa do medo. Então, uma curiosidade, os psiquiatras dizem que a gente só nasce com 2 medos. Só 2. Medo de barulho alto e medo de cair. Toda criança nasce com esses 2 medos só. Medo de cair. Quem aqui é papai e mamãe sabe do que eu estou falando. Quando você vai dar banho no seu filho, você tem que dar como? Com a barriguinha para baixo, não é? Segurando de uma forma, porque senão ele vai entrar em pânico, medo de cair, e medo de barulho alto. Isso significa que todos os outros medos são aprendidos. Eles não fazem parte de você. Se aprendeu eles.
com experiências ruins que você teve, com palavras de outras pessoas, alguém que fracassou numa área, ele diz para você, não vai que você quebra a cara. Daí você fala, fica com medo, está falando de uma experiência dele. Todos os outros medos são aprendidos. Medo de escuro, fala o bicho papão, o saci pererê, o homem da capa preta, a loira do banheiro. Não é assim, não? Quem aqui tinha medo de ir no banheiro da escola por causa da loira do banheiro? Quando eu era criança, eu tinha medo. Depois, quando eu fiquei moleque, eu falei, quem sabe eu encontro uma loira lá no banheiro? Aí é que eu vou mesmo, hein? A gente aprende todos os medos. E uma coisa boa é a seguinte, é que eles podem ser desaprendidos. A gente desaprende. Então, hoje, em nome de Jesus, não deixa nada te segurar mais. Pague esse preço de vencer o medo. A Bíblia tem centenas de vezes a expressão, não temas. Não tenha medo. Não temais. Tenha coragem. Não te espantes, porque eu, Senhor, sou contigo. Melhor coisa, a gente saber, existe, de fato, os perigos do caminho. Mas a boa notícia é que nós estamos bem acompanhados. O nosso pastor está com a gente. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que maravilha ter Deus do nosso lado, não é verdade? Não existe razão para temer. Eu concluo com uma pergunta para você. Já que você já olhou o cardápio, está sabendo do preço? Vai pedir ou não o prato? Vai comprar a passagem ou não? Já está sabendo, já fez a pesquisa. Ou vai ser igual eu lá entrei na internet, vi o preço, falei, não, está alto demais para mim. Que em nome de Jesus a gente possa, hoje, pagar o preço que for. Irmãos, a gente só tem uma vida para viver. Sabia disso, não? Allan Kardec, Deus o tem em bom lugar. Mas ele estava equivocado. A Bíblia diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Você só tem essa vida para viver. A pergunta que eu faço é o seguinte, você vai desperdiçá-la? Você vai viver aprisionado, com medo do que os outros vão falar de você? Com medo, será que vai dar certo ou não? Em nome de Jesus, saia daqui hoje disposto a pagar o preço que for necessário. O Aquiles mais é alto, mas eu quero dizer para você, vai valer a pena. Vai valer a pena. O Senhor estará com você. Você não vai ficar sozinho. Não fica perguntando, e aí, você vai junto? Você me ajuda? Vamos fretar uma van e a gente racha? Cada um está indo para um lado, cara. Tem um que quer ir para tal lugar, você fala, Deus te abençoe, estou torcendo por você, mas eu vou para cá. Não se compare, rompa com tudo, e cumpra o seu destino, experimente as bênçãos de Deus, e o Senhor certamente te levará para o lugar que Ele prometeu te levar. Amém? Imagina José aqui, podendo falar para mim e para você o seguinte, gente, o preço foi alto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, valeu a pena. Imagina Abraão chegando para você e dizendo o seguinte, olha, tive que esperar um tempo, mas valeu a pena. Estou aqui para dizer para você, vai valer a pena, em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Ficar de pé, por favor.